Hoje, dia 22 de setembro, é uma data que nos lembra o grande espírita, denominado o bandeirante do espiritismo, o senhor Caibar de Souza Schutel. E vamos dedicar essa palestra a ele. Antes de entrarmos no nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre ele. Caibar Schutel foi um grande herói, mais do que um grande espírita. Aos 9 anos, ficou órfão de pai e de mãe. Meus irmãos, a orfandade é um sofrimento muito grande. É muito raro, raríssimo, alguém substituir o pai ou a mãe. Pai e mãe é quem educa, é verdade. Mas o vínculo biológico, o portal energético que faz com que alguém venha a esse mundo, por meio daquele homem ou daquela mulher biológicos, faz com que nós percebamos que esse vínculo carnal nos cobra muito mais do que imaginamos. Então, uma criança que ficou órfã de pai e mãe, primeiro do pai, 6 meses depois da mãe, e foi educada pelo avô paterno. Caibar Schutel nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1868. E o avô paterno cuidou da sua educação. Ele estudou no melhor colégio da cidade do Rio de Janeiro, o Colégio Dom Pedro II, mas só ficou 2 anos. E depois daquele período ele buscou sua independência e buscou através de um trabalho, de um emprego, onde ali ele aprendeu a ser farmacêutico prático. Naquele tempo existia o dentista prático e também existia o farmacêutico prático. Caibar, aos 17 anos, muito inteligente, já conhecia muito bem os principais princípios da farmacologia. Depois desse período, ele, já ainda jovem, saiu da cidade do Rio de Janeiro e foi morar em Piracicaba, em São Paulo. Ficou apenas pouco tempo, 1 ano, 2 anos, foi morar em Araraquara. Naquele tempo, em Araraquara, surgiu um grande surto de febre amarela. E ele cuidava, através dos seus dotes de conhecimento farmacológico, os doentes daquela cidade. Algum tempo depois, ele saiu dali e foi residir num vilarejo, numa vila chamada São José de Matão. E lá em Matão ele ficou até seus últimos dias. Em Matão, ele edificou a primeira farmácia da cidade e trabalhou ali na farmácia com seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que ele, devido à sua fama, à popularidade, cuidou para que a vila buscasse a sua independência, se transformando num município independente. Caibar, quase que por uma necessidade social, adentrou na vida política. Foi um dos primeiros vereadores, e depois os vereadores organizaram para que ele fosse o primeiro intendente, que seria hoje o primeiro prefeito da cidade de Matão. Por poucos meses, no primeiro mandato, segundo mandato, ele cuidou da administração pública, considerado um homem de grande cabedal de conhecimento administrativo, político, social e religioso. Era um homem que tinha sentimento de caridade de forma inata. Não foi o espírita que se transformou em caridoso, foi o homem caridoso que se transformou em espírita mais tarde. Lá ele conheceu um homem chamado Manuel Calixto, e por intermédio desse homem, ele conheceu a doutrina espírita. Começou a estudar,
E, tempos depois, ele fundou o primeiro centro espírita da cidade de Matão. Centro Espírita Amantes da Pobreza. Em decorrência disso, ele foi perseguido pelo padre da época, pelos católicos conservadores, fizeram até greve para não comprar na farmácia dele, e chegou um dia que ele, em praça pública, falou a respeito da liberdade constitucional que o direito brasileiro dava àqueles que tinham crenças diferentes. Ele superou as dificuldades do antagonismo religioso, superou as dificuldades políticas, transformando o povoado em município, e ali ele começa. Tempos depois, o centro foi denominado Centro Espírita O Clarim. Ele fundou a revista O Clarim e fundou a Revista Internacional do Espiritismo, que depois o Clarim começou como Jornal Clarim. Bem, denominado farmacêutico, era também jornalista, excelente orador e grande médium, dotado de várias faculdades mediúnicas. Alguns anos depois, ele se casou e prosseguiu a sua missão junto com a sua esposa, dentro daquela sua tônica que era a caridade. Quem fosse à sua farmácia sem recurso, saía com remédio. A tônica dele era ajudar aquelas pessoas que sofriam. Caiba Schutter nos deixou várias obras. Ultimamente eu tenho pensado muito na obra dele, Atos, Vida e Atos dos Apóstolos, talvez pensando num próximo projeto. Ele também escreveu Parábolas de Jesus, muito conhecida essa obra. Escreveu outras obras, falando dos antagonismos que existiam entre as igrejas protestantes, as igrejas católicas, o pensamento conservador, porque o problema não está na religião. Não está porque é protestante ou porque é católico. O radicalismo não está na religião, está no religioso. Porque também nós temos espíritas altamente radicais, verdadeiros inquisidores, como nós temos cristãos, nós temos islâmicos, nós temos budistas, nós temos católicos e nós temos evangélicos. E isso é do espírito, isso não é da religião. A religião sempre nos ensina a flexibilidade. Então não foi culpa da Igreja Católica, mas do padre conservador, perseguidor daquela época. Não há culpa numa religião. O que existe é o espírito, isso é do espírito. Isso é da evolução espiritual. Não está vinculado a religião alguma, o radicalismo inquisidor. Na mesma igreja da Inquisição, nós tivemos Santo Agostinho, nós tivemos São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis. Então o pensamento é o mesmo, mas o espírito é diferente. Mas Caiba Schutter nos deixa um grande legado, não só através de suas obras, não só através da fundação do Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita da cidade, mas não só através da caridade aos pobres, porque isso muita gente faz. A diferença de Caiba Schutter, que foi uma criança órfã, não teve pai, não teve mãe, para poder lhe dar apoio nos momentos decisivos. É muito triste se fazer um homem de bem sem a ajuda de um pai ou de uma mãe. E se ele quis sair da casa do avô, ele teve os seus motivos. Porque mesmo sendo um avô dedicado, sendo um avô ali prestativo, não poderia ir além do que poderia ir o pai ou poderia ir a mãe. Então, o grande mérito de Caiba é que ele se tornou um homem de bem, um grande espírito e um grande espírita, mesmo sem essas duas colunas que nos sustentam a vida. É somente nós imaginarmos o que seríamos de nós sem os nossos pais. O que seríamos de nós, órfãos, desde a infância? Não é fácil. Evidente que muitos órfãos encontram
pela misericórdia divina, verdadeiros pais adotivos, mães adotivas, que fazem um belíssimo trabalho, mas não é exceção. Mas não é regra, é uma exceção. Encontrar um avô, uma avó, um tio, uma madrinha, um padrinho que possa substituir um pai ou uma mãe é uma exceção. Dentre 1000, talvez um. Vamos colocar entre 10.000 órfãos, talvez um. É muito difícil. É muito difícil. Mas ele, mesmo sem o apoio, ele se fez, entre aspas, sozinho, na solidão. Teve apoio, mas ele se fez sozinho. Com 17 anos, saiu da capital do Brasil, Rio de Janeiro, e foi morar no interior de São Paulo. Um jovem dedicado aos pobres. Para mim, o grande mérito desse grande espírito é que ele soube caminhar sozinho. Claro que com a ajuda dos espíritos, claro que com a ajuda de muitas pessoas, mas principalmente, graças aos seus esforços, graças à sua disciplina. Caibá era um homem disciplinado, era um homem que não voltava a palavra, era um homem pontual em tudo que fazia. Ele era metódico, focado, concentrado, começava e concluía o que começava. Em seu livro, Vida e Atos dos Apóstolos, ele conta que escreveu a obra em 1 mês e 5 dias. Ou seja, em 35 dias, ele escreveu esse grande trabalho, Vida e Atos dos Apóstolos, que tem em nossa livraria aqui no centro. Uma linguagem clara, uma linguagem precisa, uma mente lúcida para os órfãos. Poderíamos vasculhar na grande literatura biográfica dos espíritas, dos espíritos que se transformaram em espíritas, quantos órfãos? Quantos órfãos? O nosso Chico ficou órfão da mãe, mas tinha o pai. É verdade que ele sofreu com a madrasta, mas tinha o pai. E nós poderíamos ver outros. Talvez Caibá foi o único espírita que está bem na pleiade dos grandes espíritas, órfão de pai e de mãe. Por isso, ele é diferente. Por isso, ele merece a nossa maior homenagem. Por isso, reconhecemos a sua superioridade, uma superioridade que já vem do espírito, inata. Escrever o que ele escreveu, fazer o que ele fez, construir por onde passou, sem o apoio familiar. Um grande espírita que merece a nossa homenagem. Jesus nos conta uma parábola intitulada Parábola do Administrador Infiel. Outros chamam Parábola do Mordomo Infiel. Jesus diz que existia um homem rico que tinha um administrador, que fora denunciado porque não estava cuidando bem dos seus bens. E o homem rico chamou seu administrador e disse: organiza, dá conta da tua administração, porque você não poderá trabalhar mais comigo. Você não tem administrado bem o nosso patrimônio, o meu patrimônio. O administrador saiu dali, teria que organizar e dar conta da administração, fazer o balanço e dizer ao seu senhor a respeito do que fez. E ele pensou: eu não tenho mais idade para começar uma vida. Não tenho energia para mendigar. O que eu posso fazer? Percebeu que passou uma existência sendo desonesto e que agora estaria ali fora do amparo do seu amo, do seu patrão, do seu senhor. De que ele viveria? O que ele resolveu fazer? Chamou os credores, ou melhor, os devedores do seu patrão e começou a negociar. Aquele que devia ao seu patrão 100 barris de óleo, ele disse assim: ponha na nota aí 50. Ao outro que devia
Outros tantos, diminui, põe aí 50, 60, 80. Ou seja, praticou mais uma desonestidade. Praticou mais uma desonestidade, com o objetivo de angariar amigos. Eu vou fazer isso, porque na hora que eu sair daqui, que eu não tiver para onde ir, eles vão me acolher. Então vou dar desconto. O que é 100 é 50. O que é mais 100 fica 80. E assim ele fez com todos os devedores do seu patrão. Mais uma atitude desonesta. Só que o patrão ficou sabendo disso. E ao saber disso, não se incomodou, porque percebeu qual era a intenção. Esse patrão, segundo os teólogos, seria o nosso Pai Celeste. É comparado a Deus. Porque o homem estava ali agora, fazendo alguma coisa, embora pensando em si, mas para beneficiar o outro às custas do seu patrão. E na parábola Jesus diz que esse tipo são os filhos do século, ou dos séculos, nós que ainda precisamos reencarnar. Existem os filhos da luz, os que já atingiram a perfeição, e os filhos dos séculos, aqueles que ainda estão a caminho da perfeição e que ainda precisam de estágios em mundos de provas e de expiações. Essa é a parábola do administrador infiel. Como pode se dar apoio a uma atitude desonesta? Porque mesmo depois que o patrão viu a atitude desonesta do seu administrador, ele achou bom, gostou, porque pelo menos ele fez algo pensando em agradar. Já que ele era injusto, se era injusto com o patrão, devia ser injusto também com os outros, com os demais. Quem sabe se as dívidas eram reais? Quem sabe se ele não supervalorizou aquela conta e agora chamou a consciência à realidade? Mas qual o sentido dessa parábola? Que poucos interpretam. Existem vários caminhos para se interpretar essa parábola. Mas vamos buscar o caminho da intenção de Jesus em contar essa parábola. Ali se encontravam fariseus que davam muita importância ao dinheiro. E nessa parábola, o dinheiro foi desconsiderado. E continuando a parábola, Jesus diz: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Mas não é esse o sentido da parábola. Nem de dar conta da administração. Também esse não é o sentido da parábola. Em nosso livro, Tratado dos Evangelhos, nós colocamos uma interpretação, mas não aprofundamos nessa interpretação. Colocamos assim, na nossa obra: se Deus é misericordioso para com aqueles que agem mal, embora beneficiem, vai agir também muito bem com aqueles agindo bem. Porque na parábola lá na frente diz: quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem é infiel no pouco será infiel no muito. Mas vamos aprofundar mais essa parábola, além do Tratado dos Evangelhos. As nossas ações são mais injustas do que justas. Na nossa justiça, somos injustos. Metade da população do mundial, aliás, mais da metade da população mundial, passa fome, garantida pelo direito. Acordamos hoje pela manhã, estamos até aqui. O que é que pairou sobre nossas mentes? A justiça ou a injustiça? É claro que a injustiça. A injustiça ainda impera em nosso orbe e ainda imperará por muitos séculos. Essa transição, ela é lenta, mas ela é sólida.
por muito tempo ainda a injustiça imperará. Se essa humanidade não acompanhar os desígnios do Pai em relação ao orbe, essa humanidade passará por outro processo e migrará para outros mundos. E outras humanidades celestes virão e comporão as humanidades terrestres. Mas essa humanidade, na qual Jesus chamou de raça de víboras, raça adúltera, nessa humanidade ainda impera a injustiça. Em nossos corações ainda impera a injustiça. E talvez tenha sido por isso que Aristóteles disse que a justiça é a virtude mais difícil de se praticar. Não é o amor. Muitas vezes nós somos injustos com quem amamos. Amar é fácil, ser justo é que é difícil. Só poderíamos amar o inimigo se fôssemos justos com ele. A justiça é a virtude mais difícil de se praticar. Porque as injustiças nascem do coração. As injustiças são perfeitamente justificadas por algum tipo de ignorância que paira ainda sobre nossas consciências. Ainda, a injustiça nesse planeta é a regra. A exceção é a justiça. O milagre é a justiça. Então, somos filhos de hábitos injustos. Estamos aqui e voltaremos aqui ou iremos para outros mundos porque ainda não aprendemos a ser justos. Então, por essa parábola, Jesus está, entre aspas, apelando para os nossos corações e consciências no sentido de justiça. Vejamos um político. Um político organiza casas populares para a população menos aquinhoada. E nós só pensamos, o político bom está pensando naqueles que não têm teto. Mas a intenção dele não será essa. E Deus conhece muito bem a intenção de cada um de nós. A intenção dele é angariar popularidade, voto. Até porque a regra política desse nosso orbe não foi a regra política que a Caibachuta adotou. Ele usou do seu próprio patrimônio para construir a prefeitura. Ele usava do seu patrimônio para ajudar, inclusive a cidade. Porque a cidade era pobre, era uma vila. Mas não é essa a regra, Caibachutel. E outros poucos que podem fazer como fazem ou fizeram, Caibachutel é uma exceção. São as exceções. A regra é casa popular para ter voto. A regra é benefício social para ter voto. A regra é ajudar a população menos favorecida para ter popularidade e voto. Essa é a regra, e Jesus sabia disso e sabe disso. Mas mesmo esses, o Pai considera, o Pai homenageia, o Pai acolhe. Porque mesmo com essas intenções, está fazendo, está ajudando. É só nós visitarmos esses bairros, onde tem casas populares que foram oferecidas por aquele prefeito, por aquele governador, por aquele presidente. Não se fala mal daquele benfeitor político naquele bairro. Não, fulano não. Olha que eu moro nessa casa porque ele me deu, porque ele me ajudou. E Jesus estava falando desse tipo de atitude que nós praticamos. Então, Deus considera que aquele que faz o bem por interesses egoísticos, Ele considera. Com essa parábola, Jesus quer dizer que mesmo que haja um interesse egoístico, mesmo que haja uma má fé,
Mesmo que haja corrupção, mesmo que haja todo tipo de roubo, furto, Deus vai considerar se alguém for beneficiado por aquela razão. Então, com essa parábola, o nosso mestre nos nivela por baixo. Nos nivela por baixo. Vejamos em que nível nós ainda nos encontramos. Não é nem no nível 0, é abaixo de 0. É o rouba mais faz. É melhor um que rouba e faça do que o que rouba e não faz nada. É isso que ele quer dizer. Vote naquele que rouba mais faz. Em última palavra, ele quer dizer isso. O problema é aquele que não faz nada. Aí Jesus pegou. Essa parábola é uma parábola que vem atingir a humanidade de forma certeira e vem nos consolar. Nossa, eu fiz isso para ficar famoso? Eu fiz isso para ficar famosa? Minha consciência dói. Por favor, diga à sua consciência que Jesus disse que mesmo você tendo feito essa creche, mesmo que você tenha construído esse hospital, mesmo que você tenha feito isso para beneficiar o pobre, com interesses egoístas, você tem seu valor. Porque muita gente foi beneficiado. Esse é o verdadeiro sentido dessa parábola. Esse é o verdadeiro sentido dessa parábola. Porque não teria outro sentido. Como é que o Senhor vai se alegrar com dupla atitude de desonestidade? A primeira e a segunda? Pois é, para dizer que mesmo tendo sido um corrupto, desonesto, ele ajudou. E olha que ele não estava querendo ajudar. Ele só queria ter um lugar ao sol depois de ser demitido. Ele só queria fazer amigos. A intenção desse homem, dar o desconto, era de ter amigos a quem ele poderia recorrer depois que fosse demitido. Então, até nisso, Jesus está dizendo que vale. Meus irmãos, vejamos como é difícil condenar alguém. Em um momento difícil da sua vida, o apóstolo Paulo foi socorrido por uma prostituta para não morrer. Jesus foi defendido no Calvário por um ladrão. Teve a sua defesa e prometeu a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, não podemos julgar ninguém. Nenhum político, nenhum desonesto, nenhum corrupto, nenhum fariseu, nenhum interesseiro, porque a lei divina, em sua suprema justiça e misericórdia, considera toda a boa ação, por mais egoísta que ela seja. Esse é o sentido dessa parábola. Ah, então, que bom. Eu vim aqui para a casa espírita com a consciência pesada. Por que eu fiz isso, fiz aquilo, agora estou tranquilo. Fique tranquilo. Fique em paz. Você deu o seu melhor. Você fez o melhor que você pôde. Agora, sai da área da desonestidade. Porque se o pai se alegra com a atitude desonesta, mas que vai levar algum benefício a alguém, como ele não se alegrará diante de boas intenções, de atitudes corretas e de intenções corretas? Como já dizia o grande mestre Siddhartha Gautama, o Buda, pensamento correto, consciência correta, atitude correta. Então, o grande mestre que falou que deveríamos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O grande mestre que disse que aquele que olhar para uma mulher só com mau desejo já praticou adultério. Agora ele vem de uma forma misericordiosa dizer que o Pai se aproveita de tudo. Isso é que é amor. Quando um filho age, o ente querido age de forma que não gostamos, logo queremos cortar o vínculo. Deus se aproveita de toda ação generosa, por mais desonesta que ela seja.
Ontem assistimos 3 episódios do grande e do maior homem do século XX. O maior homem do século XX, William Gates III, chamado de Bill Gates. Já falamos isso aqui uma vez. Bill Gates tem um patrimônio hoje de 100 bilhões de dólares. Por várias vezes na revista Forbes foi considerado o homem mais rico da Terra. No Netflix, documentário sobre Bill Gates e Melinda Gates, sua esposa, tão nobre quanto ele. Esses dois pensam 24 horas por dia como eliminar a desinteria na África, como eliminar os problemas que assolam os países não desenvolvidos. Deixou a Microsoft para cuidar da fundação, sensibilizando bilionários do mundo todo para dividir suas fortunas para se dedicar à causa social. Bill Gates se diz católico, mas Bill Gates é espírita, é cristão, é budista. Bill Gates é de Deus. Diferente do administrador infiel, Bill Gates é um administrador fiel. E por que eu digo que ele é o homem do século XX? Para mim, Emídio. Porque é um homem que tem 100 bilhões de dólares. É um homem que pode tudo nesse planeta. Ele só não pode comprar o tempo. Mas ele pode tudo. Ele pode ter o poder que ele quer. É a terceira das tentações de Jesus. Tem o mundo aos seus pés. Tudo que o dinheiro pode comprar. Poder, fama, glória, presidência, país. Ele pode comprar país. Ele pode tudo que o dinheiro pode comprar. Mas esse homem se preocupou em inventar uma máquina que pudesse trabalhar com os dejetos humanos, transformando em água potável, para cuidar das crianças pobres de Dakar. Depois, vacinas para cuidar das crianças pobres e do povo pobre da Nigéria. Quando alguém ganha na loteria alguns milhões, logo perde a cabeça. Esse homem tem bilhões e bilhões, e doa bilhões e bilhões às instituições de caridade, e ninguém nunca doou tanto. Nenhum filósofo foi tão longe quanto Bill Gates. E não é teólogo. Bill Gates pode ter sido aquele mancebo rico, que fez tudo, mas faltava uma coisa: vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Agora ele está fazendo. E sensibilizando bilionários, teve um que doou 31 bilhões de dólares à Fundação Bill Gates. Esse homem não se encontra na biografia dos teólogos, dos santos, dos gênios e dos heróis da religião. Mas é um gênio. É um gênio. Ele lê 14 livros de mais de 1000 páginas por mês. Lê 150 páginas por hora. É um homem que lê muito. E sobre qualquer tema, ele domina e ele fala e ele trata do tema. Estudioso. Ele diz que o único medo que ele tem é do seu cérebro parar. Com sua mente brilhante. Aluno de matemática brilhante. O melhor dos Estados Unidos na época do ensino médio dele. É muito fácil ser virtuoso no meio dos religiosos virtuosos. Bill Gates pode ter sido um José de Arimateia, um Nicodemos, um mancebo rico, ou até um Salomão. O fato é que ele é um exemplo vivo, exemplo de um bilionário, do homem mais rico da terra, que é virtuoso como marido, como filho, como pai. E ele até disse que não ia deixar a herança para os filhos, porque ele sabe que as tentações são muitas. Não são muitas, são todas. É um homem que venceu todas as tentações para permanecer no posto que está, ao lado da sua grande esposa Melinda. Claro que ele teve uma grande mãe, Caibá não teve. Ele teve uma mãe fantástica, uma mãe que era voluntária e ajudava muito a sociedade de Seattle. Ele teve um grande pai,
que foi um grande advogado de Seattle, o grande avô, coisa que Caibá não teve um pai e uma mãe para ajudá-lo. Caibá se tornou tão grande quanto Bill Gates, sem pai, sem mãe. Mas Bill Gates, mesmo com o grande pai que teve, com a grande mãe, passou por todas as tentações que alguém poderia passar, por todas as tentações que 100 bilhões de dólares proporcionam, e mantém uma dignidade sacerdotal. É um homem de virtude em todos os sentidos. Por isso que, na nossa opinião, foi o maior dentre todos os homens e mulheres do século XX, William Gates, chamado de Bill Gates, e continua espalhando, ajudando, onde existe dor e fome, doença, praga, está ali a fundação dele ajudando, pegando o dinheiro da Microsoft, dos grandes bilionários do mundo, para jogar para frente. E ele fala: eu não entendo por que os governos não observam isso. Bill Gates é como se fosse um estado à parte. Bill Gates é um exemplo que devemos seguir. E eu sugiro que os irmãos conheçam a vida de Bill Gates. Vejam esse documentário da Netflix. São 3 episódios. E vejam o que um homem com tanto dinheiro pode fazer. Qual a intenção dele? Não é outra a não ser ajudar. Não existe ali a intenção de ganhar mais dinheiro, porque não ganha. Mas vem. Chegou um momento que ele doou a metade do que ele tinha. 5 anos depois recuperou tudo. É a lei de causa e de efeito, a lei do retorno, a lei de ação e reação. Ele tem a intenção de ser justo e ele age com justiça. Foi perseguido, porque foi acusado de monopolista, foi perseguido pelo governo americano, mas depois a Suprema Corte o absolveu, porque ele estava ali apenas cumprindo o dever de ser um ótimo empresário e popularizar o software Windows, outros tantos, Word, para aqueles que queriam adentrar pelo mundo da informática ou da internet por meios mais simples. Ele simplificou o mundo, o programa de computador, o mundo do software. Então, daqui, bem próximo de nós. No futuro vai virar lenda. Ninguém poderia imaginar como pode tanto dinheiro e fazer tanta caridade e ainda sensibilizar os bilionários a doarem metade das suas fortunas. Nem Jesus sensibilizou o mancebo rico. Nem ele deu conta disso, e Bill Gates está dando conta disso. Claro que Jesus sensibilizou outros, Mateus, por exemplo. Pedro, que era uma pessoa de posse, sensibilizou outros, Nicodemos, que era rico. Nicodemos era rico. José de Arimateia tinha uma frota de navios. Ele sensibilizou alguns ricos, mas aquele não sensibilizou. E que o Evangelho faz questão de dizer que era rico. O Evangelho não diz que Mateus era rico, mas diz que o moço era rico. Bill Gates consegue coisas impressionantes. Fazer um rico doar 31 bilhões para uma fundação para fazer a caridade. Então, essa palestra nossa também é em homenagem a Bill Gates. Vamos pensar bem nas nossas vidas. Não podemos, não seremos ou não somos os homens mais ricos do mundo. Mas podemos dar a nossa melhor riqueza. Não somos os mais honestos, mas podemos dar da nossa melhor honestidade. Não temos a capacidade, o heroísmo de Caibá, mas podemos, no nosso nível, dar o nosso melhor e sermos heróis nos nossos níveis. Não podemos subir ao topo do Everest, mas podemos subir aos nossos topos, aos nossos cumes pessoais. Não estamos aqui para subir o topo de Bill Gates, o topo do Caibá, o topo de Kardec, o topo de Jesus, mas podemos subir o nosso topo, a nossa montanha particular. Estamos aqui para subirmos as nossas montanhas particulares
E quais são essas montanhas? Sermos fiéis no pouco. Fazermos o melhor com o pouco ou com o muito que tivermos. Mas não sangrarmos, não sofrermos, se em algum momento formos infiéis no pouco. Não se preocupe. Não se preocupe. Jesus vem nos consolar através dessa parábola e vem dizer que mesmo agindo assim, nós, os administradores infiéis, encontraremos, diante da misericórdia e da justiça de Deus, nos braços de Jesus, em algum momento da eternidade, um pouco de paz. Muita paz a todos. Até a próxima. Nosso carinho, nossa gratidão aos oradores da tarde, nosso companheiro Raio, nosso companheiro irmão Emídio. Vamos nos preparar agora para a segunda parte da nossa reunião. Momento sublime dos passes renovadores, restauradores. Vamos nos sentar comodamente.